Henker que vive duas vezes. Capítulo 289. Poseidon, 1. E o capitão? Vendo as pessoas na frente da porta, Jinhang fez uma pausa. Eram Ted e Elaine. Eles foram comandantes que lideraram Tritão e protegeram Bentek junto com Jinhang. Eles eram apóstolos de Antais e Caríbides, e eram gêmeos. Assim como os deuses eram na verdade irmãos. Ele ainda está descansando. Acho que ele está passando por momentos difíceis porque seu braço decepado não está se regenerando. Você está cuidando dele corretamente? Ted, que estava encostado na parede, estreitou os olhos. Ele estava falando em um tom breve. O rosto de Jinhang endureceu. O que você quer dizer com isso? Do que mais eu estaria falando? Estou dizendo que algo assim não teria acontecido se você tivesse servido bem ao capitão ao seu lado. Ted riu e Elaine concordou silenciosamente. Eles estão fazendo isso de novo. Jinhang sentia que os dois o estavam irritando já há algum tempo. Ele sabia que eles estavam fingindo ouvi-lo obedientemente, mas na verdade tinham inveja de sua posição como braço direito de Bentek. Parecia patético para ele. O mesmo aconteceu por agora. As notícias dos ferimentos de Bentek se espalharam rapidamente por Tritão. Todos sabiam que ele precisava de algum tempo para se recuperar porque havia usado todo o seu poder sagrado. Ted estava dizendo que a culpa era dele e tentando culpá-lo por algo que não fazia sentido. Jinhang não queria mais falar com eles e endureceu descaradamente o rosto. Pense o que quiser. Fora isso, o Roarder está chegando aqui em ritmo acelerado. Sua recuperação foi mais rápida do que pensávamos. Temos que detê-lo. Ted bufou, descruzando os braços. Com o que você está tão preocupado? Podemos simplesmente pegá-lo. Não. Não deveríamos estar gratos por ele ter vindo aqui sozinho? Não há necessidade de fazermos nada. Ted pensou que Yon-woo estava se superestimando. Faltavam apenas 49 dias para limpar tudo até o 30º andar, e Yon-woo não tinha muito tempo agora. Agora há pouco, ele tinha ouvido falar que Yon-woo havia concluído o 29º andar e entrado no 30º, mas a dificuldade do 30º andar era incomparável com a dos anteriores. Era melhor descrevê-lo como mais complicado. Foram provas difíceis de terminar, mesmo usando todas as suas forças por 49 dias. Ele pensou que Yon-woo mal estava forçando seu corpo cansado para frente e o considerou um tolo. Sua atitude indiferente foi apenas uma atuação. Na verdade, ele estava muito cauteloso com o acumulador. Os seres vivos eram mais ameaçadores quando eram feridos. Yon-woo estava agindo exatamente assim. Era por isso que Ted iria pegar Yon-woo. Desde que ele entrou no 30º andar, havia inúmeras rotas para atacá-lo. Foi perfeito. Não importava que Yon-woo estivesse um pouco recuperado. Ele poderia simplesmente quebrá-lo ainda mais. Ted se considerava tão poderoso quanto Bentek, embora fosse seu subordinado por causa dos deuses a quem serviam. Jinhang estalou a língua. Seus olhos se estreitaram diante da arrogância de Ted. Mas ele sabia que Ted não daria ouvidos ao seu aviso de qualquer maneira. Então não disse nada. Na verdade, ele queria ver o quanto Yon-woo se recuperou e o que ele havia feito com o braço direito de Bentek. Posso confirmar com Ted e depois me preparar com base nisso. Ele iria usar Ted como isca. Jinhang disse a Ted para fazer o que quisesse e foi embora. Ted e Elaine olharam para ele e se afastaram com rostos carrancudos. Ele é elevado até o fim. Tão irritante. Por quê? Isso não faz parte do charme dele? Irmã. Ted olhou para Elaine com uma cara irritada, mas Elaine cobriu os ouvidos com as mãos e sorriu. Eu não sou surdo, então não grite. Além disso, o que Jinhang disse não está errado. E você também tem seus próprios pensamentos. Podemos simplesmente descobrir qual de vocês está certo. Ele cerrou os punhos, sabendo que Elaine estava tentando sondá-lo, mas apenas sorriu. Multar. Trarei primeiro a cabeça do acumulador e depois poderemos conversar. Ele se dissolveu na brisa repentina. Elaine murmurou baixinho para si mesma, pensando que Jinhang e Ted haviam liderado bem Tritão até agora, considerando suas personalidades opostas. O acumulador, HM, vai ficar muito barulhento em breve. Se Yon-woo estivesse realmente subindo os andares com Tritão como alvo. Elaine não conseguiu conter sua excitação. Julgamento. Parabéns pela sua forte vontade e coragem por sobreviver bravamente no mundo das almas. Agora você está se preparando para entrar no mundo de onde veio. No entanto, não parece fácil. Seu corpo se familiarizou com o mundo das almas à medida que você respirava, comia e bebia daqui a algum tempo. De agora em diante, limpe completamente o seu corpo do veneno das almas. Só então você terá a chance de sair. Tempo restante: 13 dias 22 horas 1 minuto e 29 segundos. Cada 10º andar era como um palco que testava o que você ganhava nos andares abaixo dele. Portanto, de acordo com o indivíduo, pode parecer difícil ou fácil. A fase do 30º andar parecia fácil, mas era complicada. Limpando o veneno das almas. Você tinha que encontrar o antídoto e bebê-lo no tempo restante. O problema é que você precisa saber com precisão quais são os sintomas do envenenamento. Obviamente, não havia apenas um ou dois antídotos. Havia dezenas deles, e isso era exatamente o que as pessoas sabiam. A parte mais difícil para a maioria dos jogadores era determinar que tipo de veneno havia entrado em seus corpos.
Só então eles poderiam criar um antídoto adequado à situação. Mesmo que eu encontre uma maneira de criá-lo, pode não ser fácil reunir ingredientes para ele. O 30º andar era muito vasto. Não foi difícil encontrar o antídoto para cada um dos membros da minha equipe. Foi tudo graças a Bailuk. Porém, o problema era que os ingredientes estavam todos espalhados pelo grande palco e era difícil encontrá-los. O site das almas era extenso. Não era como os palcos antes de serem pequenos, mas não conseguiam se igualar ao site of Souls. Por mais amplo que fosse, o ambiente de cada área era ligeiramente diferente, por isso a qualidade e os efeitos dos ingredientes também eram diferentes. É claro que os jogadores ficariam extremamente frustrados, especialmente porque não tinham muito tempo para começar. E quando você encontrasse um monstro ocasional, seu medidor de aborrecimento explodiria. Os comerciantes viviam sua melhor vida no 30º andar. Eles coletavam ingredientes de antemão e os vendiam a preços caros aos jogadores. Era uma maneira ruim de usar o karma, mas era útil para pessoas que estavam com pressa. Mas há muitas falsificações entre eles também. Era preciso ter cuidado na hora de escolher os produtos. Muitos desses comerciantes mochileiros também abordaram Yon-Woo, perguntaram se ele precisava de alguma coisa e se ofereceram para verificar seus sintomas gratuitamente. No entanto, Yon-Woo expulsou todos eles e lançou seus monster portentes. Ele tinha caras que poderiam reunir seus ingredientes para ele, então não havia necessidade de ele correr sozinho. Além disso, Yon-Woo ouviu uma explicação de Bu. Então 4 deles são elixires e os outros 6 são venenos? Sim, mas, você, ter, para, pegar, O4, O ordem de, vermelho, azul, amarelo, e preto, se você, não. Meu poder sagrado explodirá? Seu, poder sagrado, vai, destruir, seu corpo. Bu assentiu com tudo, as articulações do queixo se moveram e emitiram um som estridente. Yon-Woo olhou para o remédio que Bu havia terminado de analisar. Foi o elixir para se aproximar de um humano piedoso, amplificando seu poder sagrado. Como ele esperava, havia veneno misturado. Ele só seria capaz de evitar ficar doente absorvendo os elixires um por um. Então e estes? Então, estes são. Bu começou a explicar o veneno que havia analisado. Os olhos de Yon-Woo brilharam. Eles são os 8 venenos de Bailuk, ou outra versão deles. Bailuk poderia ser considerado um líder na área de venenos. Uma gota de um dos 8 venenos que ele criou poderia derreter um monstro rei do mar. Yon-Woo sabia que cada um dos 8 venenos era tão venenoso quanto o veneno do diabo. Eles estavam bem na frente disso. Ele estava bastante interessado. Só então, uma ideia surgiu em sua cabeça. Se eu usar bem, talvez eu consiga crescer com isso, graças a Bailuk. Você terminou de analisá-los? Eu tenho, finalizado, analisando, os venenos. E depois disso? Estou planejando, sobre, jogando-os, ausente. Eu vejo. Yon-Woo sorriu. Bu não sabia por que estava sorrindo e inclinou a cabeça. Yon-Woo sempre fazia algo inimaginável sempre que ria daquele jeito. Mas ele não perguntou por que Yon-Woo estava agindo assim. Lá vem eles. Só então, os monster portentes que estavam espalhados pelo palco retornaram. Bu examinou os ingredientes em suas bocas e ficou surpreso. Mestre, estes são. Certo, tóxico. Você é. Planejamento, sobre, envenenamento, você mesmo, avançar? Yon-Woo assentiu silenciosamente. Ao contrário de como estávamos desesperados para encontrar o antídoto, Bailuk disse que tentaria se curar de outra maneira. Nós apenas o observamos, sem saber do que ele estava falando. Então, percebemos, esse cara era um psicopata total, porque nenhuma das pessoas ao meu redor era normal. Na época, Bailuk considerou um desperdício se livrar do veneno de seu corpo. A qualidade do veneno das almas era tão especial que não poderia ser encontrada em nenhum outro andar. Bailuk achou que seria melhor gravar o veneno em seu corpo se quisesse se livrar dele de qualquer maneira. Se seu corpo mudasse para se acostumar com o veneno da alma, ele poderia usá-lo sempre que precisasse. Sangue venenoso. Depois disso, nasceu a habilidade característica que tornou o anti-venom famoso. Yon-Woo estava planejando receber sangue venenoso como Bailuk recebeu no 30º andar. Mesmo que ele não conseguisse a habilidade, também seria bom se seu corpo pudesse se acostumar completamente com o veneno. E ele não só poderia amplificar o veneno da alma, como também tinha os venenos extremos que Bailuk havia deixado para trás. Além disso, Yon-Woo poderia lidar com Devil Poison. Se ele pudesse reinar sobre todos eles, ele poderia alcançar Bailuk mais rapidamente, que completou sangue venenoso depois de se tornar um Ranker. Isso é perigoso. Pela primeira vez, Bu expressou desaprovação. Ele sempre foi fiel e leal a Yon-Woo, mas sabia o quão perigoso era desta vez. Yon-Woo apenas acenou com a mão, dizendo que estava tudo bem. O processo de como Bailuk sobrecarregou seu corpo estava no diário. Além disso, ele tinha o corpo do dragão demoníaco e confiava no potencial que ganhou após absorver a Rainha do Verão. E se algo der errado, eu tenho sangue frio e regeneração. A característica sangue frio aumentou sua resistência a tudo o que enfrentasse. Além disso, ele acreditava que poderia suportar se algo desse errado. Com sua habilidade de regeneração, seu corpo se curaria continuamente.
Depois que eu tiver sangue venenoso, tomarei os elixires também. Ele planejava ficar mais forte antes de enfrentar Bentek novamente. A visão inferno de Bu vacilou de preocupação. S. Yon-Woo estreitou os olhos. Sua boca ainda estava dormente. Ele poderia se acostumar com o enfraquecimento de seu corpo e depois ficar mais tenso novamente. No entanto, ele ainda podia sentir o cheiro horrível e o gosto enjoativo em sua boca. Não era algo que ele faria novamente. Mas o resultado não foi ruim. Uau! Yon-Woo olhou para a fumaça preta girando ao seu redor. Era ácido e venenoso. Foi Poison Blood, que nasceu levando sua resistência ao veneno ao limite. Espero que seja eficaz. Yon-Woo juntou a fumaça nas mãos e olhou para baixo. Sob o precipício, ele podia ver inúmeros navios atracados no porto. Acima deles, a bandeira do tridente que simbolizava Tritão tremulava. Foi o início oficial da guerra.